Atenção! Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o autismo. Não tudo, mas um pouco sobre esse transtorno invasivo do desenvolvimento que vem cada dia mais sendo estudado. E hoje, nesse vídeo, vamos abordar um pouco mais sobre o autismo. Antes de começar qualquer coisa, a gente vai dividir o vídeo em 4 partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre a introdução, um pouco sobre a história de quem foi que inventou, quem foi que descobriu o autismo, um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre algum tipo de pesquisa. Na segunda parte, vamos falar algumas definições que são importantes para entendermos um pouco mais sobre o autismo. Na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre o que podemos fazer e como é feito o tratamento de pessoas ou de crianças autistas. E na quarta parte, vamos falar sobre as polêmicas relacionadas ao autismo. Bom, o autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é o transtorno invasivo do desenvolvimento mais estudado e mais conhecido atualmente. Bom, ele foi descoberto por Leo Kanner em 1943. E esse cara, ele fez uma pesquisa e ele colocou alguns casos de crianças que supostamente tinham algumas certas dificuldades de se relacionar-se com as outras. E depois desse estudo, e depois de algum tempo, isso fosse denominado autismo. E depois, na década de 50 e 60, houve muita discussão acerca das causas do autismo e de como surgia o espectro autista na criança. Então, na década de 50, o que muito se falava era que a criança nascia autista quando os seus pais não queriam ter o seu filho. Então, quando a mãe rejeitava e quando o pai rejeitava a criança nascia com o espectro autista. Bem, a partir de agora vamos partir um pouco para a parte de diagnóstico do autismo nas crianças. Então, depois de alguns estudos, os pesquisadores chegaram a alguns tipos de características ou alguns tipos de comportamentos que demonstram que a criança tem um espectro autista. Uma primeira classe, de comportamento é o prejuízo na interação social. Geralmente, crianças autistas, elas têm uma certa dificuldade em ter esse aspecto social elevado. Como, por exemplo, elas não fazem nenhum tipo de gesto e não costumam usar das expressões que nós chamamos hoje de não verbais. As crianças autistas também, elas têm dificuldades em demonstrar sentimentos. Mas isso não quer dizer que elas não possuem sentimentos. Elas só têm algum tipo de dificuldade em colocar isso para fora. Um outro aspecto importante também na parte social é a dificuldade de crianças autistas estabelecer contato visual em algum tipo de conversa. Bem, na segunda classe de comportamentos entra a parte de prejuízo na comunicação. Isso engloba muitas coisas, mas eu vou tentar resumir em algumas coisas pequenas. Bom, primeiramente, como a gente tinha falado, eles têm uma dificuldade em manter contato visual com outro integrante em uma conversa. Então, isso dificulta muito a comunicação entre os mesmos. Então, os autistas eles têm certa dificuldade de se manter concentrado em algum tipo de conversa, já que eles não conseguem se fixar em algo por muito tempo. Então isso dificulta muito na comunicação e também eles também não conseguem usar o não verbal, como já dito antes também. Bom, na outra classe nós também podemos colocar a parte de repetição de certos comportamentos. Depois de muitos estudos, alguns pesquisadores notaram que as crianças autistas, elas possuem alguns tipos de comportamentos repetitivos. Então você pode notar que muitas crianças autistas, elas fazem estalos diretos com o dedo, se machucam muito ou repetem um tipo de comportamento diversas vezes. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte do tratamento do autismo. Bom, primeiramente, se você é pai, se você conhece alguém que pode ter o síndrome do autismo, se você conhece alguém que tenha autismo, é muito importante você sinalizar e levar essa criança ou essa adolescente ao psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo é o primeiro profissional que vai notar se tem algum tipo de espectro autista na sua criança. Mas o tratamento não é somente feito com o psicólogo. O psicólogo, ele é meio que a base e temos muitos outros profissionais trabalhando junto com o psicólogo. Então é um tratamento multiprofissional, onde engloba diversas áreas como fonoaudiólogo, neuropsicólogo e também pediatras. O autismo não tem uma cura, mas tem um tratamento. Bom, chegamos agora na última parte, que é a parte das polêmicas, e você já deve saber o que eu tô falando. Bom, primeiramente, vamos lá. Atualmente não existem muitos estudos, infelizmente, sobre as causas do autismo. Muito se fala sobre gases, muito se fala sobre alguns tipos de transtorno que a mãe pode sofrer na gravidez, tudo mais, mas nada muito fixo. E daí, alguns pesquisadores, há alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa sem nenhuma base científica e sem nada comprovado, dizendo que as vacinas podem sim causar autismo. Ele estabeleceu a relação que, a partir do momento que você vacina a criança, isso vai até o seu cérebro e causa algum tipo de distúrbio no cérebro, gerando o autismo. Mas depois de algum tempo se notou que essa pesquisa era totalmente sem base nenhuma e sem nenhum estudo científico por trás. E se notou que não tem absolutamente nada a ver o uso de vacinas
com as causas do autismo. Mas isso causou muita polêmica na época, tanto que algumas pessoas proibiram seus filhos de usarem a vacina, e depois saíram notícias dizendo que os filhos tinham pego sarampo, tinham pego as doenças que são usadas vacinas para não pegar essas doenças no início da vida, que são doenças muito fortes. E então viram que a vacina não tinha absolutamente nada a ver com o autismo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Por favor, deixe o seu like aqui no vídeo e comente o que você achou. E se você tiver algum tipo de dúvida, por favor, deixe no comentário que eu vou tentar responder, vou tentar te ajudar e tudo mais. Então, muito obrigado. Meu nome é Vitor e esse aqui foi mais um vídeo do canal Seja Mais.